Hoje a gente vai mergulhar numa história daquelas. Atemporal, sabe? Sobre o que realmente significa dar. É uma daquelas narrativas que fazem a gente repensar o que de fato tem valor. E a pergunta que vai guiar a gente nessa história é: bem, o que é que define uma grande oferta? Será que é a quantidade? A ostentação? Ou tem algo ali muito mais profundo? Então, para a gente começar a desvendar essa resposta, nossa viagem começa lá em Jerusalém, num dia que parecia ser como qualquer outro no templo. Vamos tentar imaginar essa cena. O sol tá brilhando, o templo tá, sabe, aquele movimento todo de gente indo e vindo. O ar tá cheio daquele som de moedas, de passos, de orações. E ali, no meio daquela multidão toda, estava Jesus, só observando, quieto, prestando atenção em cada detalhe. E é aí que a nossa atenção se volta para um grupo específico de pessoas, as que estão chegando para fazer as suas ofertas. Tenta imaginar o som. As pessoas mais ricas chegavam com grandes quantias de dinheiro. E quando elas depositavam, aquele barulho metálico, sabe, alto, ecoava pelo templo. Era quase um som que gritava: "Ei, olhem para mim! Olha o que eu estou fazendo!" E claro, né? Essa demonstração toda funcionava. O barulho chamava atenção, atraía os olhares. As pessoas viam aquelas doações enormes e elogiavam. Elogiavam muito os doadores. Viravam um verdadeiro espetáculo de generosidade. Olha, até os próprios discípulos de Jesus ficaram impressionados. Vendo todo aquele volume, o barulho, a aprovação da multidão, a reação deles foi meio óbvia, né? Nossa, olha quanta gente dando tanto dinheiro. Para eles, naquele momento, o valor estava claro. Era a quantidade. Mas é aí que a história dá uma virada. O foco muda completamente. A gente sai daquele espetáculo barulhento e vai para um momento quase invisível. E nesse momento surge uma figura bem diferente. Uma senhora muito, muito simples, com roupas já gastas pelo tempo, caminhando com passos lentos. Era uma viúva bem pobre, que tinha pouquíssimo para viver. A imagem dela era o contraste total com toda aquela riqueza que a gente acabou de ver. Ela se aproxima da caixa de ofertas e coloca ali 2 moedinhas. Só isso. Não eram moedas grandes que faziam barulho. Eram 2 moedas bem pequenas mesmo, daquelas que para a maioria das pessoas não valiam quase nada. O barulhinho que as moedas dela fizeram foi tão baixo, tão discreto, que simplesmente sumiu no meio do barulho do templo. A ação dela foi praticamente invisível para a multidão. Quase ninguém percebeu, quase ninguém ouviu. Eu disse quase ninguém. Porque Jesus viu aquele gesto minúsculo que todo mundo ignorou. Foi o que mais chamou a atenção dele. E isso o levou a fazer uma declaração que, olha, ia desafiar completamente a lógica dos discípulos. Então ele chama os discípulos mais perto, aponta discretamente para a viúva e solta uma frase que deve ter deixado todo mundo de queixo caído. Estão vendo aquela mulher? Ela deu mais do que todos os outros. Imagina a confusão na cabeça dos discípulos. Eles tinham acabado de ver sacos e mais sacos de moedas. Eles não conseguiram entender. A pergunta deles era inevitável, né? Mas, Senhor, como assim? Ela só colocou 2 moedinhas pequenas. E agora a gente chega na resposta de Jesus, que é o coração de toda essa história. É aqui que ele revela qual é a verdadeira medida de uma oferta, de um presente. Jesus, então, explica a grande diferença. Os ricos, eles deram do que estava sobrando, sabe? Do excesso. A doação deles não custou nada, não exigiu nenhum sacrifício. Já a viúva deu tudo, tudo que ela tinha para viver. Aquelas 2 moedinhas eram, literalmente, todo o sustento dela. Então, a oferta dela não era só sobre dinheiro. Era um ato de fé total, uma entrega completa. E a conclusão de Jesus é poderosa. Ele resume tudo numa frase: ela deu o seu coração. Depois de ouvir isso, os discípulos ficam em silêncio. A ficha caiu. Eles finalmente entenderam. Aquela oferta que o mundo inteiro julgaria como insignificante era, na verdade, a maior de todas, porque a medida não estava no valor das moedas, mas no tamanho do amor e do sacrifício por trás delas.
E essa é a grande lição que essa história carrega através dos séculos, né? É exatamente isso. O valor de uma doação, de um presente, não está no tamanho, nem no quanto ele impressiona os outros. O que importa de verdade é a intenção. É o sacrifício que vem do coração de quem oferece. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, né? A história é antiga, sobre uma viúva de muito, muito tempo atrás, mas a pergunta continua super atual. Na nossa vida, hoje, o que realmente significa dar com o coração?